Bom, para fazer parte aqui do seminário, só você assistir, fica à vontade. Mas se você quiser participar com perguntas, essas coisas, eu sugiro que você mande uma mensagem lá pro meu WhatsApp ou Telegram. O WhatsApp é o 11 95556 1040. E o Telegram é o mesmo número, ou Saulo Durso Ferreira Psi, tudo junto. Por que eu falo isso? Você pode entrar no grupo de formação psicanalítica lacaniana, que eu mando material lá das aulas, e também para deixar para responder as perguntas lá. Então, às vezes eu até pego umas perguntas aqui rolando ao vivo, mas se deixar fica assim meio que às vezes eu saio demais do texto, né? Então, só para quem já está aqui já está acostumado, né? A ideia é trabalhar esse seminário aqui até o final, que eu já chuto aí uns 3 anos indo direto. E se a gente caminhar com um monte de perguntas assim que vai para vários caminhos, vão levar uns 12, né? Então, tentar levar aí uns 3, né? Então, se tiver perguntas, se eu estiver falando aqui, for perguntas bem a ver com o que está sendo falado, beleza. Agora, se for perguntas assim meio, às vezes de curiosidade, fala, sei lá, tô falando de resistência, aí a pessoa traz assim, mas e o grafo do desejo, o segundo andar do grafo do desejo? Não tem a ver aqui, né? Por exemplo. Então, deixa para perguntar lá no grupo que é melhor. Beleza? Então vamos lá, seminário 1, capítulo 5. Temos o finalzinho do 4 ainda, porque veja, o 4 deu muita coisa, né? Porque o 4 foi o capítulo que nós trabalhamos com... Tem gente rindo aí porque lembra do que aconteceu 15 dias atrás, né? Então, capítulo 4, no finalzinho, posso até dar uma pincelada só para localizar. A maioria já está acostumada aqui com a aula, mas tem gente que está chegando agora. Até o Mário tá aqui, cara. Poxa, o Mário é os treinos mais incríveis que eu já vi na minha vida. É o Mário Ciência Aplicada que faz. Treinos de musculação. É sério, é incrível os treinos que ele monta. Visivelmente eu não faço, né? Mas eu acompanho. Muito bem, então, só para finalizar aqui o 4, eu falei, nós vamos finalizar o 4, entrar no 5, vou fazer um comentário que está aqui, nesse Lacaniana, que é um livro que o Mustafa ele faz um resumo dos seminários, tem os 10 primeiros aqui, e ele faz um resumo. Eu vejo o treino da Nina Munhoz, né, que é que faz os treinos mais impossíveis. Lacana palmeirense, vai nessa. Então ele traz aqui os resumos, ele traz uns posicionamentos que ajudam a nossa leitura. Então vamos lá. Seminário 1, capítulo 4, no meu volume, a página 71, só para finalizar, é isso mesmo, só para finalizar o assunto, que ele vai dizendo assim, a ver se vocês acham no PDF de vocês, quem tiver o livro vai no livro direto, que ele diz aqui, afinal de contas, aquilo que somos, lembrando que a gente está falando sobre resistência, o momento da resistência. Então tá aqui. Afinal de contas, aquilo que somos levados por essa consideração não será aquilo de que parti no meu relato sobre as funções da palavra, a saber, a oposição da palavra vazia e da palavra plena na medida em que realiza a verdade do sujeito, palavra vazia em relação àquilo que tem de fazer no iketenunk, né? Iketenunk, com o seu analista, o iketenunk é o aqui e agora, né? Então, voltando aqui, né, a palavra plena, na medida em que realiza a verdade do sujeito, beleza? E ele faz uma oposição com a palavra vazia, que é o de fazer aqui e agora como analista, em que o sujeito se perde nas maquinações do sistema de linguagem, no labirinto dos sistemas de referência que lhe dá o estado cultural em que mais ou menos toma parte. Entre esses dois extremos desdobra-se toda uma gama de realização da palavra. Eu estou falando de dois extremos aí, palavra plena, palavra vazia. Esses dois extremos, a coisa acontece nesse intervalo. Veja aqui que ele trouxe algumas coisas, uma delas, que é a verdade do sujeito, que nós falávamos disso na outra live, que até peguei aquele texto, que eu escrevi um negócio baseado no texto do Alfredo, falando sobre a verdade como estrutura de ficção, né?
que a gente falou disso, e ele traz isso, ó, a verdade do sujeito, a palavra plena, na medida que realiza a verdade do sujeito, e a palavra vazia, que tem a ver com aqui agora, com o analista. Esse é um ponto, então pensem nisso. Aí você precisa pegar esse livro aqui, ó, para te ajudar, os escritos, né, ó. Livrão denso, muito útil, que vou pegar alguns pontos só para falar um pouco da palavra plena e da palavra vazia, que eu acho que vale a pena aí, vocês que estão estudando psicanálise e quem está dando umas estudadas aqui comigo. Ele diz assim, ó, Cadê? Só porque eu falei que ia pegar aqui. Não é frustração, não é isso, para o outro, elabora, luta, angústia, basta mesmo, discurso, parte, caramba, não tô achando. Diz aqui, papel, controle, não é isso. Ó, ele diz aqui, ó, na página 255 dos escritos, ele fala assim: abordamos a função da fala na análise por seu aspecto mais ingrato, o da fala vazia. Então, o que é a fala vazia? Em que o sujeito parece falar em vão, né? De alguém que, mesmo lhe sendo semelhante a ponto de ele se enganar, nunca se aliará à assunção de seu desejo. Tá travando aí pra vocês? Ou... é que eu tô num lugar que a internet não tá das melhores. Vou seguindo aqui. Então é isso, a palavra vazia, a função da fala, a palavra vazia, essa fala vazia, fala em vão, e coloca mais embaixo. Aí mostramos a fonte da depreciação crescente de que a fala tem sido objeto na teoria e na técnica, e foi preciso levantarmos pouco a pouco qual uma pesada roda de moinho tombada sobre si mesma, aquilo que só pode servir de volante no movimento da análise. Beleza. Aí depois mais embaixo aqui, ó. Tá ok, né? Então continuando aqui. Então fala vazia, então a fala é em vão. Pensar nisso para começar. Depois. Se agora voltarmos nossos olhos para o outro extremo da experiência analítica, em sua história, sua casuística no processo de tratamento, encontraremos opondo-se a análise do aqui e agora, o valor da anamnese como índice, como mola do progresso terapêutico, na intersubjetividade obsessiva, a intersubjetividade histérica, na análise da resistência, a interpretação simbólica. Aqui começa a realização da fala plena. Tudo bem aí? Então, beleza. Aí ele vai dizer assim, ó, sobre a fala plena. Olha que legal. Que ele diz aqui, ó. Agora na página 257 sobre a fala plena. O Luiz deu uma dica aqui, ó. Tem gente aí, tem muita gente acessando a internet que tá aguentando, então paciência. Então aqui na 257, então fala vazia, já falamos, a fala plena diz assim, ó. Freud, depois assim, sejamos categóricos, não se trata na anamnese psicanalítica de realidade, mas de verdade. Olha que interessante aí, né? Não se trata da realidade, sim da verdade. Porque o efeito de uma fala plena é reordenar as contingências passadas, dando-lhes o sentido das necessidades por vir, tais como as constitui a escassa liberdade pela qual o sujeito as faz presentes. Então ele está dizendo assim, a fala vazia é essa fala, esse blá blá blá, essa fala em vão que não diz nada. E ele traz a fala plena que tem a ver com a verdade do sujeito, que é um assunto que a gente chegou a tratar no último encontro. Vamos falar mais disso ainda lá para frente no seminário, mas acho legal o jeito que ele coloca aqui, que ele diz assim, né, ó, não se trata de realidade, mas de verdade.
Então vamos pensar nisso, e ele até vai trazer embaixo, quer ver? Ó, os meandros da investigação que Freud realizou na exposição do caso do Homem dos Lobos confirmam essas afirmações, nela retomando seu sentido pleno. Então lembrem daquilo que a gente já vem falando algumas lives aqui, que a verdade do sujeito não tem a ver necessariamente com a realidade. Por que isso é tão importante? Porque na clínica, às vezes eu ouço aquelas coisas absurdas, mas tudo bem, se não for no campo da psicanálise, até a pessoa pode, acho que, falar dessa forma, né? Mas assim, de querer, você atende uma pessoa, mas será que eu deveria escutar a esposa do cara, o marido dessa mulher, o filho, a mãe, não sei o quê, para ver se de fato o que a pessoa conta é verdade ou não? Então, interessante seria isso, você teria que chamar então os pais do seu paciente para saber se aquilo que ele fala dos pais ou da história dele realmente é verdade. E volto naquele ponto, isso que importa? Não. Por isso que a gente estava trabalhando também a questão da interpretação de um sonho, que o que importa era só o traço que ficou, não que o sonho seja lembrado inteiro. Porque o mais interessante é aquilo que vem como reconstrução. Então a reconstrução, acho que tem essa característica que tem a ver com a verdade do sujeito, e não como de fato a coisa aconteceu. Então pouco importa se aconteceu, pouco importa se foi a realidade essa, o que importa é isso que a pessoa usa como forma de pensar si e se historicizar. Então acho bem interessante, e o Lacan fala, a gente falou disso na última live também, que ele não pensa numa ontogênese, a origem do ser ali, que de fato possa ser explicada e tomada como aconteceu isso, e que algumas outras abordagens, mesmo em psicanálise, tomam como aquilo que aconteceu de fato tem que ter acontecido. E aí quando você cai nesse modelo de aconteceu, o passado foi esse, você cai no modelo do déficit, de coisas que deveriam ter acontecido e que não aconteceram. Então a clínica seria aquela coisa assim de eu vou oferecer aquilo como analista que ficou faltando para o paciente no seu passado. Então é interessante quando nós escutamos o paciente falando, que não é para tomar aquilo como realmente aconteceu isso, ou não aconteceu, isso é um absurdo. O que importa é que aquilo é tomado como verdade. Então isso que importa, nessa hora que é a palavra plena que o Lacan está colocando aqui. Então pegamos aqui agora nossos escritos, que aguenta um tiro, aguenta um tiro relativamente, até que aguenta. A Mel Machado, e aí Mel, beleza? Olha só. Aí voltando para aqui, então essa perspectiva leva-nos exatamente a isso, a resistência de que se trata projeta os seus resultados no sistema do eu. Na medida em que o sistema do eu não é nem mesmo concebível sem o sistema, se é que posso dizer do outro lado. O eu é referente ao outro. O eu se constitui em relação ao outro. Você já deve ter escutado isso quando você leu Lacan, estudou Lacan, que o eu é um outro. E aí você tem algumas explicações do eu é um outro, ou o desejo humano é desejo do outro, você tem algumas interpretações, mas para começar a pensar que o eu é um outro, a gente pode amarrar com a ideia do estádio do espelho, que vai ser um dos assuntos que vai aparecer a dialética senhor-escravo, vai aparecer a necessidade de falar do Kojève, vamos para o texto do Kojève falar da relação senhor-escravo, então vai dar um trabalhinho, mas só para tomar aqui, ele está falando desse eu, com letra minúscula, é o eu moi, que tem a ver com o eu no nível do ego, e que ele vai dizer que é o eu formado nesse estádio do espelho. Lembrando então, porque é aquela coisa, não sei se vocês se lembram aqui, mas acho que a maioria já viu isso, o eu, a criança inicialmente, ela se encanta por uma imagem no espelho, mas sem ter a noção de que aquela imagem do espelho é ela. Então você vê ali ela fascinada com a imagem, quando ela é muito prematura, muito pequena, ela nem se interessa pelo espelho, não fecha ali uma gestalt, mas depois de um certo tempo ela fecha uma gestalt, ela fecha uma imagem, então ela fica ali fascinada com a outra criança, então ela fica então acreditando que a imagem de si ela não consegue reconhecer como si, pensa como sendo uma outra criança, até que depois de um bom tempo ela tem o insight, que é o insight de perceber que aquela outra criança na verdade é ela. Então seria aquilo, sei lá, você olhando para uma imagem, até o Freud fala disso, Eu trouxe isso, não trouxe isso. O Freud no Infamiliar, ele fala isso. O Infamiliar está aqui.
Então, em algum lugar meu infamiliar, mas o Freud traz uma passagem em que ele está olhando, ele está numa cabine, acho que eu falei disso sim, que ele tá numa viagem, uma hora tem um solavanco lá no trem, a porta da cabine abre e ele vê um velho de gorro olhando para ele pede meio que ficar sem graça pelo cara tá olhando para ele, até que ele se toca que o outro é ele. Então, é legal pensar um pouco nessa via, assim, né, dessa confusão narcísica do eu, né, do eu começa com o outro. Que é aquela coisa que você pode pensar, sabe quando você se apaixona? Né? Você se apaixona por você mesmo. Né? E até a pergunta que eu sempre faço é mais fácil se apaixonar por quem você conhece ou por quem você desconhece? É óbvio que é por quem você não conhece, que daí você pode projetar o que você bem entender ali. Você precisa só de um tequinho da pessoa, né? Só uma parte, né? E o resto você faz uma construção. Aquela música do Leone, acho, que eu te recriei só pro meu prazer. Então, eu recrio uma pessoa, estou apaixonado por mim mesmo, e tanto é que a paixão dura um certo tempo, depois você ficar puto da vida quando a paixão acaba, vai dizer que a pessoa mudou, mas na verdade é que não sustentou a sua projeção, né? Não sustentou o seu narcisismo nessa história, você ficar puto da vida, porque essa outra pessoa, na verdade, se revela como sendo... Não é do Cazuza, não. Eu te recriei só pro meu prazer, não é. Acho que é do Leone. Então é interessante isso, você fica puto da vida quando você se toca que aquele outro que você está apaixonado nada mais é que você. Você fica bravo com a pessoa, porque você não vai assumir isso, assim como o Narciso não assume. E aí você sai pelo mundo querendo se apaixonar por uma outra pessoa que nada mais é do que a sua projeção narcísica no outro. Então fica nesse processo aí de ficar nesse engano. E veja que, obviamente, esse modo de apaixonamento que é tão comum a nós é uma coisa que vai se repetir na análise. A mesma coisa tem ali na relação que vai ser montada com o analista. Então tem um nível do eu ali, e obviamente se o analista é aquele que fala muito do paciente para o paciente, ele vai então entrando nesse lugar de canto de sereia, fascinando e mantendo a coisa numa via sempre narcísica. É interessante quando você pensa muitas vezes no silêncio que é colocado pelo analista lacaniano, é uma forma de não causar esse eco, né? Então a pessoa coloca tudo isso, mas não causa esse eco, e o eu vai aparecer, mas aí não vai ser mais esse eu desse nível que ele está colocando aqui. E a ideia é promover o aparecimento do outro eu, que é o eu do sujeito do inconsciente. Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Ó. A resistência com o efeito encarna-se no sistema do eu e do outro. Ela se realiza aí a tal ou tal momento da análise. Mas é de outro lugar que ela parte, a saber da impotência do sujeito para desembocar no domínio da realização da sua verdade. De um modo sem dúvida mais ou menos definido para tal sujeito, pelas fixações de seu caráter e de sua estrutura, é sempre num certo nível, num certo estilo de relação com o outro que se projeta o ato da palavra. Muito bem. Aí diz assim, vou dar uns pulos aqui porque eu quero chegar no próximo capítulo, quando ele diz aqui. Quando dizemos que fazemos a interpretação das existências, quem faz a análise das resistências, pense lá, né? Segunda tópica freudiana, os psicanalistas então começam a pensar muito mais na questão do ego, e de ego e superego, a importância do fortalecimento do ego, a utilização de mecanismos de defesa, as resistências, contornar as resistências, por aí vai. Então está trazendo aqui, ó. Quando dizemos que fazemos a interpretação das resistências, estamos em presença desta dificuldade. Como operar a um certo nível de menor densidade da relação da palavra? Como operar nessa interpsicologia ego e alter ego, a que nos reduz à degradação mesma do processo da palavra? Volto a dizer, esse trecho que eu li aqui nos escritos, que é um texto chamado Função e Campo da Palavra e da Linguagem, é um ótimo texto se você nunca estudou Lacan ou já estuda alguma coisa, mas se você precisa formalizar assim, o estudo, o raciocínio, de onde o Lacan parte, começa por esse texto. Ele é um texto longo, denso, mas ele vai por essa via. Ele entra já dizendo assim, né, do eclipse que acontece na psicanálise quando a psicanálise abandona seus dois conceitos fundamentais, sexualidade e inconsciente, e passa cada vez mais a pensar na questão do afeto, do apego, essas coisas todas, e também da noção de consciência.
Então até você pode pegar, por exemplo, tem um autor chamado Hartman, Heinz Hartman, que ele volta-se para a esfera, pensando na psicanálise, para a via da consciência. Então sempre a ênfase vai para a consciência. Então ele fala, pô, mas a psicanálise, Lacan pensando, né? A psicanálise tem como seu objeto o inconsciente e o cara então vai se voltar para a consciência. Então é interessante pensar nisso aí. Então por isso que ele está se queixando, e aí cada vez menos a função da palavra tem importância, e fica lá um blá blá blá, e fica se pensando nas resistências, né? E aí Lacan está indo para outra via. Em outros termos, quais são as relações possíveis entre essa intervenção da palavra, que é a interpretação, e o nível do ego, na medida em que esse nível implica sempre, correlativamente, o analisado e o analista? Quando a função da palavra caiu tão bem no sentido do outro que ela não é nem mais mediação, mas somente violência implícita, redução do outro a uma função correlativa do eu do sujeito, que podemos nós fazer para manejar ainda de forma válida a palavra na experiência analítica? Então Lacan está tentando buscar, retomar a ideia da palavra na psicanálise. Vocês têm aqui, ó, o texto que você perguntou é função e campo da fala e da linguagem. Então é muito legal vocês pegarem os textos de Lacan que vão para essa via da linguagem. Você tem assim autores que fazem um trabalho bem sério em cima disso, de pegar ali a noção de inconsciente estruturado como uma linguagem e ficar desdobrando em cima disso e se aprofundando nisso, que é o que o Lacan está propondo. Precisamos retornar às funções da linguagem. Muito bem, vocês sentem o caráter oscilante do problema. Ele nos leva a esta questão. O que é que quer dizer esse apoio no outro? Por que o outro se torna tanto menos verdadeiramente outro quanto mais torna exclusivamente a função de apoio? É desse ciclo vicioso que se trata de sair na análise. Muito bem. Não estaríamos nós tanto mais presos aí, quanto mais a história da técnica mostra que sempre se pôs um acento mais forte sobre o aspecto euóico das resistências? É o mesmo problema que se exprime ainda sob esta forma, porque o sujeito se aliena tanto mais, quanto mais se afirma como eu. Então, lembre disso aí, ó, que o Lacan está dizendo, isso que se afirma eu, e é legal pensar nesse eu aqui de forma um pouco didática, é aquela coisa meio da certeza, né? Quem sou eu? É quando você fala de você, é interessante que você fala de você como se fosse terceira pessoa, né? Então, aquelas coisas malucas que você vai numa entrevista de emprego, a pessoa, quem é Saulo? Ah, o Saulo é uma pessoa, né? É mais ou menos isso aqui. Deixa eu escolher um para selo, pegar o Lacanzinho aqui, ó. Tipo, o meu eu sou eu falando de mim, ó, o Lacanzinho aqui, né? O meu eu sou eu falando de mim, mas como se fosse terceira pessoa. Então que coisa estranha, né? Como é que esse é o seu eu se você trata o seu eu como objeto, né? Uma coisa fora, né? Uma coisa como um lugar onde você aponta, né? Como se fosse uma terceira coisa. Então esse é um ponto que o Lacan está criticando. Eu vou para BH sim, é só passar o corona, né? Não dá para ir agora, né? Tem que esperar. Voltamos. Então é por isso que ele fala assim, por que o sujeito se aliena tanto mais, quanto mais se afirma como eu? Né? Essa certeza de si, quanto mais eu sei quem sou eu, mais alienado eu estou. Né? É por isso que quando a pessoa diz assim, vem para a análise para me conhecer melhor, eu sempre falo assim, mas a análise é o lugar para você se desconhecer. Porque pense, veja, eu estou tomando isso aqui, né, umas provocações para esse momento aqui, mas vamos mais para frente eu vou dizer outras coisas, mas para agora eu enxergo na clínica e falo isso de prática mesmo, a prática constante. Uma das coisas que mais ferra, assim, que mais nos atrapalha, não é tanto aquilo que a gente desconhece. Sabe aquela frase assim, eu me conheço muito bem? Isso é uma merda, né? Você se conhecer bem demais te obriga a ficar num certo lugar. Então mais ou menos assim, eu me conheço bem demais, ó como é que eu sou. E fala de você mesmo com esse bonequinho aqui. Então você sabe bem, né? Você conhecer bem demais, meio que te mantém numa rigidez, né? Uma rigidez imaginária. Então se você for pensar assim, eu me conheço bem demais, é porque esse bem demais eu me conheço do espelho. E para que eu possa ver a imagem no espelho, e ela tem que ser a imagem que estou vendo, eu não posso me mexer. Se eu me mexer, a imagem desaparece.
Eu estou corpo inconsciente na página 72, mas eu vou entrar... Aí, ó, tá vendo o corpo inconsciente? Então, tem gente que te segue aí, ó. Que legal. Muito bem, aí finaliza. Voltamos assim à questão da sessão precedente. Quem é então... Olha que legal, ó. Aí vem a pergunta, ó. Quem é então aquele que, para além do eu, procura fazer-se reconhecer? Então ele está lá se criticando, deixa eu ver aqui, ele está lá criticando essa nível do ego a ego aí, e que quanto mais você se afirma esse eu, mais alienado se coloca. Então ele está dizendo, então não se trata dessa via, é um outro eu. Então quem é aquele que, para além do eu, procura fazer-se reconhecer? Então quem para além do eu procura fazer-se reconhecer na clínica? Aí sim chegamos no capítulo 5, que era nosso objetivo. Não, nosso objetivo era falar outras coisas também, mas conseguimos chegar no capítulo 5, que é aqui introdução e resposta a uma exposição de Jean Hippolyte sobre a Verneinung de Freud. Né? Muito bem, o que eu vou propor para vocês? Lá no grupo, no Deformação, eu mandei o PDF do Lacaniana. Tá? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou entrar aqui um pouquinho nesse, para que a gente possa meio que organizar o que estamos falando até agora. Porque tudo está seguindo aquele papo assim, não dá para entender o Lacan. Tem que ter um pouco de boa vontade, paciência e persistência. Né? Então a gente tem falado uma série de coisas, começou lá atrás, do Lacan criticando a contratransferência, os pós-freudianos e tudo mais, ele vai formalizando ali o que seria a psicanálise a partir de um retorno a Freud. Então eu vou pegar um pouquinho aqui com vocês no Lacaniana, mandei lá no grupo, Deformação Psicanalítica. Se quiser participar, manda uma mensagem para mim lá no WhatsApp, que eu incluo você no grupo. Tá? Avise qual grupo que é, que às vezes mas põe no grupo lá e tem o grupo de personalidade, que acontece de sábado, tem o grupo de Winnicott, então me avise. Então aqui, ó, veja, no texto do Lacaniana, os escritos técnicos de Freud, 1953, 1954. Diz aqui, ó, Lacan dedicou os 2 primeiros anos de seu ensino a comentar as 5 psicanálises de Freud. Obrigado. Que são os 5 casos, né? Os casos completos de Freud. Esse comentário lhe permitiu distinguir os planos reconhecidos, mas jamais tematizados pela doutrina psicanalítica do simbólico, do imaginário e do real, e aplicá-los, notadamente, à paternidade. Após a cisão da Société de Psychanalyse de Paris, em 1953, e a fundação por Daniel Lagache da Sociedade Francesa de Psicanálise, a qual Lacan logo aderiu, o ensino deste último mudou, no lugar da casa para o Hospital Sainte-Anne. Imediatamente seu auditório, no essencial composto de analistas em formação, que começou pequenininho ali, né? O Lacano em casa, ali, numa salinha pequena, foi para o auditório um pouco menor, e depois foi para o hospital. E aí então, muito maior. Tá travando, né? Mas só coisa vai no Instagram que parece que o Instagram tá funcionando melhor, viu, Elane? Então, portanto, nada de espantoso no fato de ele ter dedicado os 2 primeiros seminários do seu ensino no seio da nova sociedade a desenvolver as consequências que as distinções que ele introduzira entre o simbólico, o imaginário e o real acarretavam quanto à própria direção da cura. De fato, ele aborda os escritos técnicos de Freud com um objetivo claramente definido. Olha que legal, qual que é o objetivo do Lacan trabalhar então os escritos técnicos de Freud? Então temos aqui, ó, escritos técnicos de Freud, certo? Os escritos técnicos de Freud. E aí então o Mustafa nos diz, ó, compreender o que fazemos quando fazemos psicanálise. Não é legal pensar isso? Porque já te perguntaram, sei que você faz, sou psicanalista. Psicanalista faz o quê? E aí você vai ter como é que você explica o que é psicanálise? E não só se alguém te perguntar, às vezes você se questiona, né? Acho que um bom analista vira e mexe e para e fala assim, o que eu estou fazendo na clínica? Né? Que raios é isso? Então é um sofrimento assim que eu passo por isso, escuto isso e acho legal quando a pessoa ali que está fazendo supervisão comigo, às vezes fala assim, putz, acho que eu não dou pra coisa, não consigo escutar, não consigo pensar assim. Pois bem, né? A formação de analista é isso mesmo, é ficar nessa coisa de
Hoje eu acho que eu consegui, agora, mas hoje não consegui, ontem eu consegui, hoje eu não consegui. E aí consegui o quê? Não sei muito bem, fica essa coisa meio... então, questão frequente. Vontade de largar tudo, largar essa porcaria aqui, não dá pra ser psicanalista. Mas o Freud já avisou pra gente, né, que uma das profissões impossíveis é psicanalizar. Então, educar, né, eu sou professor na faculdade, constatei dia a dia que é impossível educar, mas estamos lá, fazendo cagada aí, né? Normal, né? Governar é impossível também, né? Também é impossível, e aí é função de analista, cara. Então, função ingrata, né? Tem uma coisa que eu achei muito legal, uma psicanalista conhecida assim, eu não vou falar o nome pra, sei lá, se a pessoa vai gostar que eu fale ou não, mas não teve nada demais, mas ela atende criança e a criança falou assim, então psicanálise é um blá blá blá. E ela falou assim, sensacional, é isso mesmo. E é muito louco, né? É um blá blá blá, e vamos pensar no blá 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 e esse pêndulo que ele falou, da fala plena e fala vazia, né? Então é isso aí. É um blá blá blá. Mas é um blá blá blá, né? Mas é muito mais do que isso, né? Não é aquela coisa chata que de vez em quando sai sempre alguém que estudou não sei o que. Provamos que Lacan é um charlatão, provamos que Freud é um charlatão. O livro que saiu, né, preciso comprar, mas acho que não tem ainda em português. O cara passa 40 anos da vida dele estudando Freud para mostrar que Freud está errado. É muito histérico isso, né, cara? Puta, eu me dedico a uma pessoa para mostrar que ela tá redondamente enganada. Se você quer atacar o Freud, sabe o que você faz? Faz essa série que tá passando no Netflix. Aí sim, isso é um ataque, né? Série chata pra caramba. Vamos lá. Então ele continua aqui, ó. Para Freud, a análise consistia... Ó que legal isso que a gente está falando, ó. A análise consistia numa construção histórica, no sentido em que ele explica no início do capítulo 3, de para além do princípio do prazer, e que desenvolve ulteriormente seu famoso artigo de 1935, Construções em Análise. Olha que legal, então, só para pegar isso, ó, vamos pegar aqui no Freud, além do princípio do prazer. Se bem que o Freud do seriado é bonitão, né? Todo galã. Ele diz aqui, ó que legal, no Freud, mais além do princípio do prazer, capítulo 3, que diz assim: 25 anos de trabalho intensos trouxe... Olha só, o Freud ficou 25 anos de trabalho intenso para falar disso. Aí a pessoa chega, lê um livro do Freud, ouve 5 minutos de uma aula, ou sei lá, ficar 6 meses estudando alguma coisa e falar que está errado, que não concorda. Pois bem, 25 anos de trabalho intenso trouxeram consigo uma mudança nas metas imediatas da técnica psicanalítica, que hoje são inteiramente diferentes do que eram no começo. Olha que bacana. De início, o médico analista não podia aspirar outra coisa, senão descobrir o inconsciente oculto ao paciente, combiná-lo em suas partes no devido momento, comunicá-lo. A psicanálise era, sobretudo, uma arte interpretativa. Aí depois, visto que isso não resolvia a tarefa terapêutica, logo se apresentou o propósito imediato de obrigar o paciente a confirmar a construção por meio de sua própria memória. Nesse empenho, a ênfase principal recaía sobre as resistências do paciente. A arte consistia agora em descobri-las e quanto antes mostrá-las ao paciente e levá-lo mediante influência humana a desistir delas. Aí ele coloca aqui, ó. O doente não consegue lembrar de tudo que nele está recalcado, talvez precisamente no essencial, e assim não fica persuadido da exatidão da construção que lhe é comunicada. Ele é antes obrigado a repetir, olha que legal, o recalcado como uma vivência presente, em vez de, como o médico preferia, recordá-lo como uma parte do passado. Então, olha que legal que ele está dizendo aí. Para entender esse texto melhor, você precisa pegar o recordar, repetir, elaborar. Que Freud vai dizer que a psicanálise começa com o recordar, e então recordava, acontecia a catarse e a coisa estava resolvida.
que várias vezes em faculdade rolam umas aulas assim, né? Qual que é o objetivo da psicanálise freudiana? Trazer o inconsciente para o consciente. Ou é professor com má vontade, ou é professor que está a fim de dar um pouco do Freud para depois falar que tem uma teoria que o supera imensamente. Porque não é o próprio Freud que está falando isso, né? Rolou ali uma fase, rolou ali uma época. Vai, Flora, se cuida aí, viu? O próprio Freud falou isso, uma época funcionou, mas depois deixou de funcionar, precisamos fazer uma outra coisa, apareceram as resistências, precisamos informar das resistências, o paciente desistir da resistência, e depois coloca, ele é obrigado a repetir o recalcado como uma vivência presente, em vez de rememorar, certo? E aí então vem a terceira parte, olha que legal, recordar, repetir, elaborar, é o Freud está colocando, vem o repetir, que a pessoa repete sem saber que está repetindo, e por não ter uma elaboração, essa repetição só vai parar quando a repetição for interpretada, for então trazido o sentido dela. Só que daí o Lacan traz uma leitura bem legal disso no seminário 11, que ele fala que a repetição do mesmo é a repetição do novo. Né? A repetição do mesmo, aí vem aquele ponto, né? O paciente, ele faz determinada repetição e ele vai então tentar comunicar o porquê dessa repetição através da rememoração. Ele traz isso, mas essa explicação que ele dá, assim, vamos imaginar que ele usou essa explicação sobre si, mas não podemos tomar essa explicação como sendo a realidade, mas sim a verdade. Porque se for a realidade, não tem o que fazer, foi isso E o Freud está dizendo, o Lacan está mostrando isso, o Freud está dizendo em Homem dos Lobos, por exemplo, e o Lacan está dizendo aqui, que então essa história vai ser recontada. Porque o que importa, de fato, não é a realidade, mas sim a história que é contada, que é tomada como verdade. Entendem isso? Isso é muito importante. Né? Que é uma coisa, até eu não sei quem faz essa afirmação, mas diz isso, que a história é a história contada. Então cada um que conta a história como do seu ponto de vista. Até acho que é o Nietzsche que fala isso, existem 3 versões, a versão do A, a versão do B e a versão que realmente foi, que a gente poderia pensar o real da coisa é isso, mas cada um amarra os eventos da melhor forma possível. E aí nisso eu recomendo o texto do Freud, Reconstrução e Análise, e também Lembranças Encobridoras, que o Freud afirma: nossas lembranças não são de como as coisas aconteceram, mas como gostaríamos que tivesse acontecido. Nossa, mas até parece, porque a minha história é uma tragédia. Sim, mas vamos pensar que é assim que você gostaria, assim que você preferiu amarrar os fatos da sua história. E aí tem que entrar toda uma série de coisas interessantes, pensar que o inconsciente é atemporal, que o inconsciente é ausente de contradição. E aí eu pego um evento que aconteceu aqui, aí eu pego o evento que aconteceu, sei lá, 3 anos depois da minha história, e junto como se fosse no mesmo dia. Então eu vou criando ali uma trama, uma narrativa, um passado, que de fato não importa se foi aquilo. O que importa é que é assim que eu amarro as coisas. Repete o nome do que eu não sei. Então, se você falar aí... É trabalho do analista mostrar o que o paciente quer real que foi criado? Não. Não é trabalho, não. Porque, na verdade, eu quero que ele faça isso mesmo. Ele construa, né? Ele constrói lá a sua leitura de passado e meio que... agora eu falei meio Christian Dunker, né? Meio que tem que ver... ele vai pegando esse discurso, então, essa certeza do paciente que ele traz, que tem a ver com sua verdade, e começa ali a mostrar alguns pontos frágeis que mostra que talvez não seja isso. E aí vem uma reconstrução. Então, peraí, então vou bolar uma outra coisa, né? Vou dizer uma outra coisa aqui. Por isso que eu gosto muito quando o Coutinho Jorge, nos Fundamentos da Psicanálise, ele pega o volume 3 e ele diz que ele vai lá e traz o Miles Davis, que é um trompetista, jazzista, é o rei lá do improviso, que ele fala que no fim das contas é isso. No fim das contas, esse passado aí é um passado que é construído da melhor forma que o sujeito pôde construir, que não pode tomar isso como realidade para fazer as interpretações do que vai acontecer no seu futuro, e muito mais assim, são formas a pessoa usou isso para se pensar. E aí então vem uma outra coisa interessante, que a gente vai falar mais para frente, que é a invenção de futuro. Né?
Então, quando você pensa no recordar, repetir, elaborar, então cai naquela coisa que até a TCC chupinhou da psicanálise, né? Que é pegar um comportamento da pessoa, você faz isso porque na sua infância, quando seu pai fez tal coisa, você fez isso. Oh, é verdade. Então agora você tem que começar a pensar nisso. Será que é o seu chefe ou tem a ver com o seu pai? Oh, é verdade. Vou mudar então minha atitude mental. É super fofo pensar assim. Isso cairia num erro pro Lacan, que seria tomar esse passado, essa história como o que de fato aconteceu, a realidade, né? E então trabalhar em cima disso. Agora, o que o Lacan está dizendo assim, não se trata disso, se trata de uma verdade que o sujeito construiu na sua lembrança, né, na sua preferência de construir o seu passado, e que as interpretações que ele faz daquilo que vai acontecer na vida dele, dali para frente, não pode ser sempre fundamentada nessa realidade, que é uma ilusão. Então vamos pensar assim, eu gosto muito do Winnicott também na história, mas o Winnicott é um cara que ele vai por essa via de aconteceu isso, 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 ele conta a história para o paciente. E quando ele faz isso, pensando em termos lacanianos, é por uma via imaginária. Mas se você pensar que o Lacan fala do nobo romeano, nobo romeano aqui, ó, tá aqui, tatuei, não dá para mostrar, os 3 argolas, ele está falando então que o nobo romeano mínimo são 3, e entre esses 3 eu tenho lá real, simbólico e imaginário, e o imaginário faz parte. Por mais que você tenha lá os ultimíssimos Lacan, o real, é sempre o real, não sei o que lá é o real, o imaginário não pode usar, e eu não concordo, acho que o imaginário ele é necessário, inclusive, para amarrar algumas coisas, não dá para parar, morar nele. Então nessa hora que eu acho, por exemplo, assim, que o Winnicott é bem legal, porque ele fala de algo imaginário que tem uma importância ali, numa configuração narcísica, de uma pessoa que muitas vezes não teve esse cuidado, então ele fica nesse lugar que ele coloca de não integração. Mas uma vez que isso foi dado, construído, deu base, depois tem que desmontar e fazer outra coisa. Não é para ficar, né, tomando aquilo como foi exatamente isso. Por isso essas construções em análise são tão importantes. Aí ele diz assim, ó. Após Freud, os psicanalistas colocaram acento na transformação de uma relação fantasmática com o mundo, e particularmente com o analista, numa relação que chamamos, sem procurar mais longe, real. Essa modificação da técnica, digamos, historizante de Freud, numa técnica que é, em primeiro lugar, uma técnica de remanejamento da relação analista-analisado, é devida, segundo Lacan, ao fato que das 3 instâncias introduzidas por Freud, em o eu e o isso, ou o id e o ego, ou o ego e o id, ou sei lá a tradução que você quer fazer, a saber, o eu, moi, lembra que eu falei, ó? Do texto id, ego, superego, o eu ali, né, o ego ali, é o eu nesse nível do moi. Esse moi que é o ponto do espelho. Né? Então, o imaginário pode funcionar como um apego seguro, mas ele também leva a paranoias. Aí você tem que pegar os textos do Lacan iniciais, né, em que ele vai colocar ali o caso Aimé, pura paranoia, dentro desse nível persecutório, desse nível do saber total, saber absoluto. Até ali ele colocou, um pouquinho de imaginário faz bem, né? Então, aí depende, Aline. Tem gente que vai dizer que não, que imaginário é tipo, não pode aparecer que você tem que liquidar. Eu não sei, eu na prática, no dia a dia, ali na clínica, que eu acho que o que importa é isso, né? Ficar só analista teórico, não, peraí, não sei o que, e fica na teoria, bacana, mas eu sou muito dessa questão da vamos ver como é que a coisa acontece na prática, eu consigo trabalhar. Aí eu vejo sim que um pouquinho de imaginário é quase inevitável. Mas o Lacan está criticando, o Mustafa está mostrando que o Lacan critica aqui, ó. Então ele diz, ó, o eu e o isso, saber o eu do nível 1A. Aí ele traz o ego e os mecanismos de defesa da Ana Freud, traz o Otto Fenichel, que vai falar do ego como se fosse esse tradutor do id, né? Vai ser as nomeações do id que passam para o ego, como se fosse uma coisa, uma extensão, assim, uma coisa passa para outra. Então, entendi. Só quando se encontra a expressão cura do réu pelo simbólico, perguntam se encontra imaginar esse processo. Então, eu acho que tem essa articulação, né? Porque eu acho que o sujeito tem que... Eu enxergo assim, né? Que o imaginário é aquela estacionada para dar um respiro. Então a pessoa para ali, porque vamos imaginar, o real é esse buraco aí, esse indizível, sem nome, sem representação, e que eu estou ali costurando, né, alguma coisa. As palavras vão amarrando.
Mas eu entendo que sempre que você põe um ponto final numa palavra, necessariamente você produz o sujeito e tem uma certeza ali. Né? Você tem uma certeza nessa articulação simbólica, o imaginário é inevitável. Né? Inclusive assim, né? Você vê que o trabalho do Lacan, ele tenta escrever, e escreve de um jeito difícil de ler, porque ele tenta não parar no imaginário. Ele tenta fazer aquela coisa real simbólica, sem sentido, mas, cara, né? Aí nós precisamos, talvez até no começo, talvez uma dificuldade minha possa ser isso, eu preciso parar e não, peraí, é isso aqui, não, peraí, é isso aqui, não, é tal conceito, preciso fechar alguma coisa. Então, certo? Aí ele vai dizer aqui, ó, então só para dar continuidade, que já já eu tenho que começar a fazer as considerações finais, porque o Instagram me corta. Voltando, durante a exposição de Anzier sobre as primeiras análises de Freud, descrita no estudo sobre histeria, Lacan sublinha o fato de que Freud avança numa pesquisa que não é marcada pelo mesmo estilo que as outras pesquisas científicas. É muito claro, Lacan esboça aqui, o seu domínio é o da verdade do sujeito. Ó. Então, Freud avança na pesquisa científica, que é um estilo diferente de outras pesquisas científicas. Ele coloca: o seu domínio é o da verdade do sujeito. É muito claro. Lacan esboça aqui a distinção que ele vai mais tarde formular entre a verdade da proposição e a verdade da fala, a qual igualmente adequação, mas não a um real, no qual o caso a pesquisa da verdade do sujeito seria inteiramente redutível à pesquisa objetivante do método científico comum, e sim a uma falta em ser, daí sua dimensão ética, né? Que é aquilo que sempre é encontrado nos lacanianos. Lacan, não todo, um saber não todo, é uma interpretação não toda. Se cai no todo, e aí, né, sempre tem que ter alguma coisinha. O exemplo que eu usei uma vez numa aula, num seminário lá no passado presencial, não sei se vocês lembram, até queria procurar para comprar, porque eu sempre falo dele para explicar isso. Era um joguinho assim, quando eu era criança, que vinham várias letras, que você vai... É tipo uma palavra cruzada, não sei, uma caça-palavra, que você vai montando assim, só que você vai deslizando as peças, né? Só que para que aconteça esse deslizamento é importante, né, você tem lá todas as letras, as várias letras, conforme as palavras, mas tem um lugar que é um vazio, que ele só tem ali um pino ali para não deixar que as peças se movimentem. Então, porque enquanto está para vender, tem que ficar coisa ali parada, né? Aí você compra, a primeira coisa que você faz é tirar aquela pecinha, você tirou, agora as peças podem se movimentar, tem que ter um buraco ali. Tem que ser um não todo plano, né? Tem que ser uma superfície não toda para que as articulações possam acontecer. Então é legal pensar nisso. Você vai pegar uma outra expressão que eu já escutei que achei bem legal, que é explicando o jogo, né? Quem mexe em roda de bicicleta, de patins, de skate, a roda às vezes fica com o jogo, ela fica tremendo assim, né? Porque tem alguma coisa oca lá dentro. Quando tá tudo certinho não tem jogo nenhum, ela fica travada. Então vamos pensar aqui naquilo que a pessoa traz, né? Naquilo que a pessoa traz na página do Mustafa, eu tô na 15. Esse aqui, ó. Então a pessoa, que a gente estava falando sobre reconstrução de análise, verdade do sujeito, a pessoa traz algo ali, e eu falei interpretação não toda, essa fala não toda, é importante achar alguma coisa no discurso. Eu falei para vocês assim que uma das coisas que ferra muitas vezes é a certeza absoluta que a pessoa tem. Então a pessoa está cheia de certeza ali, e você precisa achar algum ponto para tirar essa pecinha. Chama folga esse jogo? Ah, que legal, então se for isso é perfeito. Porque de fato, você tem que pôr a folga para a coisa começar a acontecer. E aliás, eu vejo isso, assim, eu vejo na clínica, você vai escutar a pessoa logo de cara, tem aquele que tá naquela coisa, é isso e não faz sentido, porque a minha certeza é essa, e você tem que achar a folga para começar o movimento todo, né? E aí eu posso pensar aí naquele paciente que a folga, né, vamos imaginar assim, o paciente que chega com esses pedaços, com essas pecinhas todas soltas na mão, assim, ó, tipo, caiu tudo, a pessoa chega com tudo desmontado. Né, sei lá, uma coisa, pensar no estudo psicótica por essa via. Então chegou desmontado, será que o imaginário não é necessário para conseguir encaixar isso? Então é uma coisa a se pensar. Então só mais 2 minutos aqui.
Então ele vai dizer isso, ó, falta C, daí sua dimensão ética. Trata-se na psicanálise, declara Lacan, ou nessa reescrita da história, que é a psicanálise segundo Freud, da realização da verdade do sujeito, como de uma dimensão própria que deve ser destacada na sua originalidade em relação à noção mesma da realidade, aquela que se refere à verdade da proposição. Tá? Então, ele vai dar continuidade aqui. Queria ler com vocês, mas não dá tempo, porque ele faz um resumo, né, do capítulo 1, eu ia pegar até a parte que entra aqui no capítulo 5 do seminário. Mas então eu paro aqui, vocês deem uma olhada, tem lá no grupo, vocês podem olhar. É verdade, né? Você vai ter desgaste, a folga aumenta. E aí sim, introdução e resposta a uma exposição de Jean Hippolyte sobre a Verneinung de Freud. Então aqui vou deixar para vocês, deixar combinado que vai ser esse capítulo mesmo de fato agora. Se quiser ler lá o Mustafa, para dar um norte melhor para vocês. E ele vai começar então dizendo isso, né? Ó, lembrando que a pergunta foi: quem é então aquele que para além do eu procura fazer-se reconhecer? Essa é uma pergunta que ele faz, que ele finaliza a aula de 3 de fevereiro de 1954, e aí vem a próxima aula, que ele vai falar do conceito da Verneinung, da negação em Freud, e então ele vai chegar de novo à questão da palavra plena, palavra vazia, né? E vai começar dizendo aqui, ó, no capítulo 1, acho que vai ficar ao contrário para vocês, então não adianta eu mostrar, né? No capítulo 5, parte 1, a relação do ego ao outro. Então vai começar falando desse nível imaginário inicial. Então a gente pode começar falando disso. Para quem quiser se aprofundar, eu até poderia propor da gente trabalhar aqui função e campo, mas daí a gente teria que ficar tipo uns 6 meses no função e campo e depois voltar para o seminário. Que aí no função e campo vai pegar todos esses conceitos, todas essas ideias que a gente está passando aqui meio que aos saltos e vai fazer de uma forma mais organizada, mais sistematizada. Sistematizada não, né? Porque o Lacan não é sistemático, ele é barroco até o extremo. Certo? Então o nosso tempo está acabando, vai parar a live daqui a pouco, vai começar a contagem regressiva. Encontro vocês daqui 15 dias. Quem quiser participar então do grupo, é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, no 11 95556 1040. Se você não conseguir anotar, porque eu falei, você vai lá no meu Instagram e lá na cara do meu Instagram tem meu telefone, você manda uma mensagem dizendo: aqui é fulano de tal, né? E por favor, me coloque no grupo do Lacan. Porque às vezes a pessoa manda assim: eu põe no grupo, eu não sei quem é, não sei que grupo que é, não sei nada, aí tem que ficar perguntando. Ou se você quiser no Telegram, mesma coisa, ou você põe lá Saulo Luiz Ferreira Psi, você me encontra. Fica também o convite aqui, no dia 13 de abril vai estrear meu curso Estruturas e Clínica Psicanalítica. Vão ser 3 meses de curso. São aulas que são pré-gravadas, eu mando numa segunda-feira para falar sobre as estruturas, neurose, psicose e perversão. Vou falar da clínica, do que é a entrevista, do que é a função do divã, o que é tempo lógico, essas coisas todas. Vou trabalhar nisso. Então é um grupo fechado. Aí esse curso é pago, né? Esse curso, aliás, tem que pagar as contas também. Se quiser participar, é só você procurar lá no meu Instagram que você acha mais detalhes desse curso. O curso tem 3 meses de duração, custa baratinho, tem texto e vídeo toda semana, tem grupo para você debater, discutir e com o tempo você vai se aprofundando e é isso aí.